Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um devocional e nós vamos continuar meditando em João 4. Ontem nós fomos até o versículo 3 e hoje nós vamos ver o versículo 4 e 5, tá? Que é o que o Senhor nos confiou para hoje. João 4 diz assim: E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Amém? Eu estava meditando aqui e eu tentei pensar em outras coisas, mas a única coisa que veio na minha cabeça foi isso. O que me chama a atenção é o versículo 4. O versículo 5 ele vai dar algumas informações para a gente, mas o versículo 4 me chama a atenção por uma única palavra: necessário. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. E aí, o que o Senhor fala para mim e para você nessa manhã? Tem coisas que são a nossa vontade, mas tem coisas que são necessárias. E aí no versículo 5 vai falar sobre a cidade de Sicar. A cidade de Sicar ficava ali na região de Siquém. E para quem conhece um pouquinho da história de Israel, e quem não conhece vai ficar conhecendo um pouquinho agora, bem pouco, até porque eu não quero me deter na história. Os judeus, eles tinham uma questão com os samaritanos. Os samaritanos também eram israelitas, mas eles tinham se miscigenado, eles tinham se misturado com outros povos. E na lei deles, na lei de Moisés, isso era proibido por Deus, essa mistura. Mas por conta de um advento lá com o rei da Síria, que promoveu um cativeiro a Israel e deixou esse povo que habita ali na região de Siquém, que são samaritanos, junto com outros povos, e eles acabaram tendo relacionamento e houve a miscigenação. Os judeus, quando voltam do cativeiro da Babilônia, o povo de Judá, da tribo de Judá, eles decidem que não vão ter contato com esse povo que é miscigenado, apesar de ser israelita. Então, quando eles tinham que ir da Judéia para Galiléia, no meio do caminho tem a região de Siquém, tem a região de Sicar, tem a região da Samaria. O que o judeu fazia? Para não ter contato com o samaritano, ele dava a volta, ele ia margeando a região de Samaria. Então, quando ele ia por essa marginal, ele evitava o contato com o samaritano, mas ele demorava 6 dias para chegar. Uma viagem que duraria 3 dias se ele fizesse o caminho reto, passasse pela região de Samaria. E é o que Jesus decide fazer. Quando ele sai da Judéia e vai para Galiléia, por causa daquele falatório que a gente conversou ontem, ele apresenta essa situação. Era-lhe necessário, é o que a Bíblia diz, era-lhe necessário passar por Samaria. O que o Senhor fala para mim e para você nessa manhã: tem coisas que são necessárias e tem coisas que a gente faz porque quer. Tem coisas que a gente faz porque gosta. Tem coisas que a gente faz porque é o desejo do nosso coração fazer. Mas tem coisas que a gente faz mesmo sem querer, porque é necessário fazer. E uma coisa que Deus me chamou a atenção aqui é qual o motivo de Jesus passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Era necessário ele passar por Samaria porque ele precisava perdoar aquele povo. Porque a palavra diz que ele veio nos trazer perdão. E como ele veio nos trazer perdão, e aquele povo também fazia parte dos israelitas, e a Bíblia vai dizer assim: ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aquele povo também eram os seus. Então ele precisava passar por ali. E por meio daquela mulher samaritana com quem ele vai se encontrar, naquele poço, ele vai alcançar os samaritanos.
É interessante que assim, Jesus vai cruzar Samaria, ou seja, ele vai da Judéia até a Galiléia em uma linha reta. Quando a maioria dos judeus faziam uma curva para chegar na Galiléia ou então para chegar na Judéia. E aí duas coisas a gente aprende aqui. O perdão é necessário. Não é uma coisa que eu faço quando eu desejo, quando eu sinto. É o contrário. Eu preciso fazer para me sentir aliviado. Porque aquele que não perdoa alguém, aquele que mantém a mágoa no seu coração, está tomando veneno esperando que o outro morra. Então assim, se você tem alguma mágoa contra alguém, o que Deus nos fala nessa manhã? O perdão é necessário. Então faça o mais rápido possível. Não dê voltas. Não margeie. Não faça curva. Vá no caminho mais rápido. O caminho mais rápido entre dois pontos é uma linha reta. O caminho mais rápido entre dois pontos nunca é uma curva. Pare de fazer curva e peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Quando nós pedimos perdão, nós temos paz. E quando nós temos paz, as coisas fluem nas nossas vidas, sem problema, sem crise. Então assim, duas coisas que nós aprendemos nesses dois versículos. Primeiro, aquilo que se perdeu precisa ser recuperado. A região de Siquém fazia parte da herança de Israel. Quando Abraão saiu da sua casa lá na região do Iraque, Deus se manifestou para ele na região de Siquém e disse: para sua semente eu darei esta terra. E ali Abraão construiu o primeiro altar de adoração a Deus. O primeiro altar. E isso estava perdido, porque os judeus ficavam dando voltas para não passar pela região de Samaria. Jesus veio resgatar isso. Jesus veio resgatar os samaritanos. Ele veio resgatar aquela região que fazia parte da herança de Israel. Ele veio resgatar os samaritanos, que também são parte do povo de Israel. Ele veio perdoar todos, inclusive aquele povo que era miscigenado. Jesus era judeu. Para ele era muito mais conveniente. Para ele possivelmente estava no fundo, no desejo do seu coração, enquanto ser humano, enquanto judeu, enquanto participante daquela cultura, de dar a volta. Mas era ali necessário passar pela região de Samaria. Tem coisas que são necessárias fazer. Necessidade e desejo são completamente diferentes. O que é necessário eu preciso fazer. Às vezes o que é necessário não me agrada, mas é preciso fazer. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei o que é que está te incomodando, que você não deseja fazer. Mas aquilo que você não deseja fazer, mas é necessário, isso você precisa fazer. É isso que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Que nós venhamos a fazer aquilo que é necessário. Porque alguém precisa fazer. Alguém precisa fazer. Principalmente o perdão. O perdão é algo que é necessário. Então, se você tem mágoa contra alguém, vá e peça perdão. Não margeie. Não dê voltas. Não procure caminhos mais longos. Faça o caminho mais curto. E o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Não é fazer curva. Essa é a segunda coisa que a gente aprende com isso. A segunda coisa que a gente aprende nesses dois versículos. Pare de fazer curvas. Aquilo que você tem que fazer, faça o mais rápido possível. Siga uma linha reta. Resolva o problema. Porque é necessário. Ainda que não seja o seu desejo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa ter falado no teu coração. Que ela seja mais uma gotinha desse manadeiro, desse manancial, a encher a tua vida com um rio de águas vivas, que eu creio fluirão do teu interior. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, dá um like aí, um joinha,
compartilha, de repente tem alguém precisando ouvir isso. Temos que parar de perder tempo e fazer as coisas que são necessárias, ainda que não sejam a nossa vontade. Amém? Até amanhã, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia.